Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Há algumas instruções de Jesus a respeito da oração. Eu quero trazer algumas lições para a gente aqui. Na verdade, se você está anotando, você pode escrever 4 caminhos da oração. Mateus 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles mesmos já receberam sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem não fiquem repetindo sempre a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, pois o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o vosso Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto maravilhoso de ensino. Senhor, são tantas lições que a gente pode tirar daqui, e a gente sabe que só o Teu Espírito é capaz de conduzir essa hora, Pai. Por isso nós nos submetemos à autoridade do Senhor. Eu me submeto junto com os meus irmãos aqui, e a gente humildemente pede: fala conosco, porque a gente precisa ouvir a Tua voz. Que seja um momento agradável na Tua presença, e que tudo aquilo que a gente ouvir, Senhor, a gente possa colocar em prática para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. A oração é um privilégio, irmãos. É um privilégio a gente falar com Deus. Às vezes a gente não se dá conta do tamanho que é esse privilégio, mas é um privilégio. É algo muito bom. E é tão bom quando você fala com quem manda. Lá onde você trabalha, muitas vezes, no seu serviço, na faculdade onde você estuda, se a gente quer resolver alguma coisa, a gente não vai para o subalterno, a gente vai para quem manda, para quem realmente decide as coisas. Se você vai em Brasília, por exemplo, você vai ver que tem um monte de assessores que ficam ao lado daquelas pessoas que têm algum poder, algum tipo de poder, para decidir sobre alguma coisa. E aquelas pessoas estão sempre procurando ter um acesso a esses que decidem. Se você precisa falar com o presidente, por exemplo, você precisa ter um acesso. Quem é o acesso? Assessor. Esse assessor é que vai marcar uma reunião, um momento que você vai ter com aquele que decide, aquele que pode decidir alguma coisa. Então, as pessoas vivem cercando os ministros, os assessores lá em Brasília, por quê? Porque eles querem falar com quem decide. Bom, nós falamos com Deus. E no fim da conta, quem manda em todo o universo é Deus mesmo. E esse é o maior dos privilégios que a gente pode ter. Esse é o maior. Se nós estamos usando esse privilégio para o bem ou para o mal, isso aí é outra história. Isso é outra história, é outra questão. Mas é um privilégio que nos é dado em qualquer hora. É um privilégio que nos é dado em qualquer lugar. Orar a Deus é um privilégio que nos é dado em qualquer circunstância. Quando nos aproximamos de Deus, o que precisa ficar claro para nós? Precisa ficar claro que Deus, Ele quer antes de tudo um coração sincero.
Quando Jesus, ele ensina os seus discípulos aqui a orar, ele na verdade não deu uma regra, ele deu um modelo. Não era para a gente ficar repetindo isso aqui constantemente, porque ele fala de vãs repetições no versículo anterior. Não façam como os pagãos que ficam repetindo, e por repetirem, eles acham que vão receber alguma coisa. Não. Vocês não façam assim. Quando vocês forem orarem, orem dessa forma. E então Jesus nos dá o modelo. O modelo que o Senhor oferece aos seus discípulos. E onde está contemplada toda a sua teologia. A sua maneira de ver Deus, a sua maneira de entender Deus, e a sua maneira de se relacionar com Deus. Agora, o contexto que Jesus está falando é muito importante para a gente entender qual é o fundamento dessa oração. Porque muitas vezes a gente lê a oração, beleza, entendi, tá, vamos lá. Mas, antes disso, Jesus está falando sobre o reino de Deus. Ele está explicando sobre o reino de Deus. E ele está falando nesse contexto profundo da gente entender o reino de Deus. Como você se lembra, Jesus começa o seu ministério anunciando o reino de Deus. Ele diz, já é chegado o reino de Deus. E ele lê aquele texto de Isaías, que está lá em Isaías, e ele fala o quê? Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para fazer isso. O reino de Deus é chegado no meio de vós. O reino de Deus. Então Jesus, ele andou proclamando o quê? O reino de Deus. Por isso é necessário a gente entender essa realidade que ele chama de reino de Deus. E é nesse contexto do reino de Deus que ele ensina como a gente deve orar. Qual é o contexto do reino de Deus então? É o contexto do fim da rebelião. Grave bem isso. O contexto do reino de Deus é o contexto do fim da rebelião. Como você se lembra, a Bíblia conta para nós a história de uma rebelião. Uma rebelião que começou com Lúcifer, uma das 3 criaturas mais poderosas que Deus havia criado. Esse anjo, ele então decide se rebelar contra o seu Criador. E quando ele se rebela, diz a Bíblia que 1/3 da milícia celestial cai com ele. E assim, depois disso, há a questão do pecado e toda a humanidade então é afetada. Lúcifer arrasta consigo 1/3 da milícia celestial e ele aprisiona a humanidade em sua rebelião. Aí vem Jesus anunciando a chegada do reino de Deus. O que é que Jesus está anunciando com a chegada do reino de Deus? Ele está anunciando que a rebelião vai acabar. A rebelião tem um fim. O que é o reino de Deus? Se você parar para pensar, você vai entender que o reino de Deus é o domínio de Deus. É uma nova realidade, onde só a vontade de Deus é feita e é feita perfeitamente. O reino de Deus é Deus colocando um termo, um fim na rebelião. Então, quando Jesus vem anunciando o reino de Deus, ele está dizendo, é chegado a vós o reino de Deus, onde a rebelião vai ter fim, vai ter um ponto final. Agora, antes disso, antes da rebelião ter o ponto final, existe uma fase que Jesus inaugura com a chegada do reino de Deus, que é a fase da conversão, é a fase da mudança de rota, é a fase da possibilidade dos homens mudarem de lado, é a possibilidade dos homens migrarem de lado, deles saírem do estado de rebelião a Deus para um estado de obediência a Deus. Eles saírem do estado em que eles estavam totalmente alheios à vontade de Deus para um estado onde eles realmente fazem a vontade de Deus. Então Jesus vem anunciando o fim da rebelião com a chegada do reino. E esse fim da rebelião, então, ele mostra para a gente o quê? Agora terminou a desobediência. Agora é chegada a vós a obediência. Isso só é possível porque Jesus cumpre a vontade de Deus e ele abre aos seres humanos essa maravilhosa possibilidade de mudar de lado,
de mudar de status, de mudar da região da existência. Ele nos dá essa possibilidade, do estado de rebelião para o estado de adoração ao único e verdadeiro Deus. Os seres humanos, então, eles podem migrar de lado. Eles podem sair do estado de rebelião e ir para o estado de submissão. E é nesse contexto que Jesus, então, vem anunciando o reino de Deus. Ele vem anunciando a chegada do reino de Deus. É nesse contexto que Jesus ensina os discípulos a orar. É uma nova era, uma nova fase na história da humanidade. Agora, quem são os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus são aqueles que romperam com a rebelião. São aqueles que passaram para o estado de adoração. São aqueles que passaram para o estado de submissão, de obediência a Deus. Esses são os discípulos de Jesus. Um famoso filósofo francês que esteve aqui há uns 20 anos atrás, ele estava dando uma entrevista e o repórter, a pessoa que estava entrevistando ele, perguntou para ele qual era o principal problema da humanidade. E para surpresa de todo mundo que estava ouvindo a entrevista, e até mesmo do próprio repórter, o filósofo disse o seguinte: o maior problema da humanidade é saber se Deus existe ou não. Aí, o repórter ficou assim, levou até um choque, né? Poxa, não sabia que você acreditava em Deus. Mas por que então? Aí ele respondeu: porque se Deus existe, não se pode viver de qualquer jeito. Olha, se Deus existe, existe um jeito certo de viver. E a grande pergunta da humanidade é: como é que se deve viver? Um filósofo. Se Deus existe, existe um jeito certo de viver. Ele foi na veia do problema. Ele foi na veia do problema. Então é nesse contexto que Jesus está ensinando a orar. E se Deus existe, existe um jeito certo de viver. E com certeza o jeito certo de viver não é o jeito rebelde que a gente vive. É o jeito da obediência. O que o Senhor disse através de Samuel para a vida de Saul? O Senhor havia mandado Saul exterminar toda uma cidade e todo o gado da cidade, todos os animais da cidade, enfim, tudo que houvesse naquela cidade. Era uma ordem bem clara de Deus. E o que acontece? Saul não faz isso. Saul, ele poupa o rei da cidade, a família real, e poupa também os animais daquela cidade. E aí Samuel vem então para ver o que estava acontecendo, e quando ele chega perto, ele ouve os animais. E ele chega para Saul e diz assim: Saul, o que é esses animais que eu estou ouvindo? E Saul diz para ele o seguinte: mas, meu senhor, eu achei melhor deixar esses animais vivos. Para quê? Para a gente sacrificar a Deus. E sabe o que Deus falou através de Samuel para Davi? Falou assim, para Saul, perdão. Deus usou a vida de Samuel e disse o seguinte para Saul: mais importante é obedecer do que sacrificar. A partir de hoje teu nome está riscado do reino. Se você acha que é importante você oferecer sacrifícios de adoração, é importante. Você acha que é importante você oferecer o seu dízimo ou sua oferta? É importante. Mas é melhor você obedecer do que você sacrificar. Obedeça. Seja obediente. Então Jesus, ele vem nesse contexto do reino para acabar com a rebelião e trazer um estado de obediência, de submissão. A quem ele está ensinando a orar? A quem Jesus está ensinando a orar? Aqueles que saíram do estado de rebelião para o estado de submissão. Aqueles que saíram do estado de rebelião para o estado de adoração. Aqueles que reconheceram Deus, é aqueles que sabem de Deus. É esse que Jesus está ensinando a orar. Deixa eu dizer algo para você.
Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim: eu acho tão bonito vocês que creem em um Deus. Peraí, vamos pôr um ponto nisso. Nós não cremos em um Deus. Você não crê em um Deus. Esse negócio de acreditar em um Deus, em que a pessoa projeta as suas angústias, as suas ansiedades, como se existisse Deus aos pontapés, para cada gosto e desejo, isso não é o certo. Na verdade, eu sei de Deus, eu faço da parte da turma que sabe de Deus, que conhece de fato Deus, não que crê em um Deus, porque crer todo mundo crê. Você pergunta para qualquer um na rua, todo mundo crê, mas ele sabe de Deus? Ele conhece a Deus? Eu sei de Deus, você sabe de Deus, sabe que Deus é a única realidade do universo e que todas as outras realidades subsistem nele. Não existe realidade fora de Deus. É diferente do que crer em um Deus. Eu sei de Deus. E eu quero destacar então, a partir da oração do Pai Nosso, 4 caminhos para a oração. Você pode utilizar de diversas maneiras esses caminhos. Você pode escolher um deles por dia, ou você pode escolher eles como tema para uma semana e orar em cima dele a cada 4 semanas. Você que decide. Você também vai notar que eu escolhi algum versículo para dar sustento àquilo que eu vou falar aqui em cada oração, como referência àquilo que Jesus nos ensinou nessa oração aqui. Então a Bíblia nos ensina a sermos ousados e sinceros em nossa oração, não reticentes. A primeira coisa que eu quero destacar para você, o primeiro caminho da oração é o deleite. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você precisa deleitar-se em Deus. O que é isso? O que é isso? O que é deleitar-se? Significa você ter prazer. Custe o que custar, que eu me delicie em Ti, ó Deus. Tu és o meu maior tesouro. Deleita-te também no Senhor, que Ele concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde está isso na oração do Pai Nosso? Está bem no comecinho. Pai Nosso. Ele é o nosso Pai. Mais importante do que qualquer outra coisa no universo é saber que nós temos um Pai. Um Pai que está presente. Meu filho viajou, o Lucas esteve viajando, eu fiquei sem vê-lo. Eu fui para Brasília na terça-feira passada, saí daqui na terça-noite, aí não o vi, né? Na terça, na quarta, na quinta, na sexta não o vi. Quando eu cheguei no sábado, ele já tinha saído de viagem, já tinha ido com a mãe dele, já tinha ido sozinho, com os tios lá para a fazenda. E aí eu só vi o Lucas, fui ver o Lucas hoje. O Lucas chegou hoje à tarde. Gente, é uma saudade no coração. Até a Sara estava com saudade do Lucas. Verdade. Ontem eu mostrei uma fotinho do Lucas para ela. Ai, que saudade. A gente sente, a gente briga, né? Se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. É aquela coisa toda, né? A gente briga, mas a gente se gosta, né? Mas o que é mais interessante é que aquela saudade não tem o que faz passar. Eu fico pensando, pais que perderam filhos, deve ser uma dor dilacerante no coração. Deve ser uma coisa assim que não tem explicação. Estava falando com a Alessandra, né, Alessandra? A filhota está longe, você vai demorar mais uns dias para chegar ainda. O coração ele clama por relacionamento. E o maior espaço que tem para relacionamento no nosso coração, sabe a quem pertence? A Deus. Tem gente que tenta preencher com drogas, tem gente que tenta preencher com bebida, tem gente que tenta preencher com sexo, ou com qualquer outra coisa. Mas sabe que no fundo, existe um espaço no coração que só vai ser preenchido por Deus.
essa ânsia, esse deleite, que a gente só encontra em Deus. É um contexto de deleite, é um contexto de comunhão, é um contexto de filiação, é um contexto familiar. Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso. Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que está presente. Em princípio, a gente precisa reconhecer Deus como nosso Pai. E reconhecer Ele como nosso Pai é reconhecer Ele como a fonte da vida, é reconhecer Ele como a fonte de toda a existência. Por isso é preciso a gente se deliciar em Deus. Por isso é preciso a gente sentir prazer em Deus. E estar com Ele por querer estar. Não porque que a gente precisa de algo. Sabe, eu gosto de estar com o meu Pai aqui na terra porque eu estou com Ele, simplesmente. Não porque eu vou lá buscar algo. O que faz a diferença muitas vezes na nossa vida, irmãos, é que a gente só vai na presença de Deus para buscar alguma coisa. A gente só vai na presença de Deus para pedir alguma coisa. Ô Deus, eu vim aqui te pedir isso. E a hora que a gente termina a nossa lista de petições, a gente não tem mais nada para falar com Deus. Porque na verdade, a gente está fazendo Deus o nosso supermercado. A gente vai e pega o que a gente quer na hora que a gente quer, paga o dízimo e pronto. Eu já fiz a minha parte, agora se vira para fazer a tua. Deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele não lida com a gente na base de contrato, Ele lida com a gente na base de relacionamento e na base de aliança. Se Ele tem uma aliança com você, você tem uma aliança com Ele, e você não vai andar em desobediência. Pelo contrário, você vai andar em obediência, você vai andar entregando teu coração a Ele, dizendo: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Segunda coisa, segundo caminho para a oração, é o desejo. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: o segundo caminho para a oração é o desejo. Custe o que custar, Senhor, alinhe os meus desejos com o teu coração. Os nossos caminhos não são tão altos como os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Muitas vezes a gente fica perdido porque a gente não entende qual é o caminho de Deus para a gente. E o Senhor está apontando uma direção e a gente está querendo ir para outra. O Senhor está mostrando: meu filho é por aqui, e a gente está querendo ir por ali. Lógico que isso vai criar um choque. E mais do que um choque, vai criar uma tensão para você. Porque se Deus decidiu alguma coisa, meu querido, cabe a você se enquadrar ou não na vontade dEle. É o que diz Jó. Lá no capítulo 23, ele diz assim: se Deus decidiu alguma coisa, quem pode dissuadi-lo? Quem pode fazer com que ele mude de ideia? Quem? Quem de nós pode fazer Deus mudar de ideia? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me conformar à sua vontade. Eu tenho que me conformar ao seu desejo. E isso está aqui: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu nasci num berço católico, e eu sempre orava a oração do Pai Nosso, né? E a oração do Pai Nosso, para o católico, ela está na segunda pessoa do plural. Então, a gente orava assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Essa era a palavra, certo? Só que a gente sempre dava um jeitinho, a gente orava assim: seja feita a nossa vontade. A gente mudava de vossa para nossa. Porque na verdade, isso para mim foi um choque quando eu comecei a ler a oração do Pai Nosso na primeira pessoa, na segunda pessoa do singular. Seja feita a tua vontade, não é a minha, não é a nossa vontade, mas é a tua vontade, porque a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita
e a tua vontade é agradável. A minha vontade, ela é ruim, ela é imperfeita, e ela pode ser agradável para mim, mas pode ser desagradável para quem está ao meu redor. A oração, então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é mais ou menos assim: só a sua vontade seja feita, assim na terra como no céu, que nenhuma outra vontade seja feita, que toda a humanidade te obedeça, a começar a partir de mim que oro, que estou te buscando, a começar da minha vida, na minha comunidade, com quem eu oro. Que toda a criação te obedeça, na terra e no céu. Que todos nós te obedeçamos, que todos nós se curvemos diante da tua vontade, porque a tua vontade é boa, porque a tua vontade é perfeita, porque a tua vontade é a única coisa que dá verdadeira satisfação no universo. Terceiro lugar, terceiro caminho para a oração: dependência. Diga para a pessoa que está ao seu lado o seguinte: terceiro caminho para a oração é a dependência. Gente, quero fazer uma confissão aqui para você. Se eu soubesse que era tão difícil ter ido morar sozinho, eu tinha ficado mais uns 10 anos na casa dos meus pais. Ou coisa complicada que é você morar sozinho. Você tem que, além de lavar a sua meia e sua cueca, você tem que fazer sua comida, não é? Então, um ano que eu morei sozinho, graças a Deus, depois veio a Mercy na minha vida e a gente casou. Nesse ano que eu morei sozinho, gente, lembra daquele macarrão miojo? Eu não posso ver aquele negócio, até hoje. Para mim virou que nojo, de tão ruim que era. Então eu comia miojo de manhã, no café, na hora do almoço, na hora da janta, para não ter problema de fazer comida. Mas era horrível, era horrível. A minha salvação é quando ia uma secretária lá, uma senhora, 65 anos, ela ia lá em casa, passar roupa, limpar, dar uma geral na casa, aí eu aproveitava e fazia almoço, aí ela fazia um bife com arroz, feijão, carne moída, bife, e ela inventava lá umas misturebas, era a minha salvação semanal. Mas como é ruim quando a gente é independente. Quando a gente fala sobre dependência de Deus, é a gente se entregar totalmente a Ele. É o que Jesus fala aqui: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa oração aqui que Jesus está nos dizendo é: mantém-nos dependentes e solidários. Dependentes, gratos e solidários. É um profundo reconhecimento que toda a provisão que eu recebo vem de Deus. Toda a provisão vem de Ti, vem dEle e é para todos nós. É claro que quando eu oro o pão nosso, olha que coisa interessante, eu estou me oferecendo para ser a padaria de Deus. Quando eu oro o pão nosso, eu me ofereço para ser a padaria de Deus. Deus pode abençoar quantos Ele quiser através da minha vida. Sabe por quê? Porque eu não pedi o pão meu, eu pedi o pão nosso. Então, isso nos mantém dependentes dEle, o pão que vem dEle, mas é nosso, então nos mantém solidários. É o que o Senhor Jesus ensinou para Pedro através da pesca maravilhosa. Lembra? Jesus então está lá no barco pregando. Depois de terem pescado a noite inteira, eles estão chegando, né? Pedro está indo lá na praia e Jesus chega para pregar. Ele pede que Pedro afaste um pouquinho o barco da praia e ele começa a pregar. Depois do que ele termina de pregar, a Bíblia não fala o que ele pregou, mas depois que ele termina de pregar, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, lança a rede. E Pedro diz o quê?
Senhor, a gente pescou a noite inteira e não apanhamos nada. Mas, sobre a tua palavra, eu lançarei. E o que ele faz? Ele lança a rede. O que acontece? A rede se enche tanto de peixes que eles precisaram pedir ajuda para o barco, os barcos vizinhos, virem ajudar a recolher, porque a rede já estava se rompendo, de tanto peixe que tinha. E aí tem uma reação de Pedro. Qual que seria a reação natural? A reação natural seria o seguinte: Senhor, coisa boa, a gente pescou a noite inteira, não pegamos nada. O Senhor vem aqui dar uma palavrinha, a gente pesca essa coisa toda. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma sociedade. Vamos aqui abrir uma sociedade. Eu sou empresário, o Senhor também entra como empresário, 50-50, 50-50, meio para cada um. A gente pesca, o Senhor manda os peixes e beleza. Essa seria a reação. Mas o que ele faz? A Bíblia diz que ele cai de joelhos e ele diz o quê? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. É uma reação estranha, não é? Ele acabou de pescar, um monte de peixe, ele devia estar pulando de alegria. Não, ele se ajoelha diante de Jesus e fala: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Sabe por que acontece isso? O que acontece ali é que ele tinha uma consciência de que Deus estava mandando uma mensagem para ele. Deus estava ensinando a ele. Até aquele momento, Pedro tinha sido um discípulo part-time. Ora ele estava com Jesus, ora ele estava pescando. Uma hora ele ia lá pescar, outra hora ele ia lá e fazia os ensinamentos de Jesus. Era part-time. E ele assim ia, tinha uma conta para pagar, tinha uma empresa para dar conta, ele tinha uma sogra para alimentar, sogra morava com ele. Homem de fé, né? Ele tinha os seus negócios, ele tinha que fazer a sua vida, nada diferente do que qualquer um de nós. Aí surge um menino de 30 anos e começa a dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, você tem que me seguir, larga tudo e me segue. Ele olha para Mateus, lá em capítulo 9, versículo 9, e fala assim: segue-me, 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 eu vou fazer você pescador de homens e tal. Não, tudo bem, acreditar em Jesus, Ele é o mestre, Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas daí a segui-lo, daí deixar tudo, é outra história. Aí Jesus envia um recado para Pedro, através do milagre. Ele diz assim: meu filho, você pode ter o melhor barco, você pode ter a melhor pesca, rede de pesca, você pode ter os melhores empregados, mas eu tenho os peixes. Quem tem os peixes sou eu. E se eu fechar a mão, o que você vai fazer com toda a sua experiência? O que você vai fazer com todo o seu barco, com todas as suas redes, com os seus empregados? De que adianta o barco, de que adianta os empregados, de que adianta as redes, se não tiver peixe? Então essa oração é mais do que um pedido, é um profundo reconhecimento. Não haveria sustento no universo sem o Senhor. Não haveria. É o Senhor que sustenta, é Ele que faz, é Ele quem dá o fruto do nosso trabalho, é por causa do Senhor que vale a pena trabalhar. É uma profunda consciência. Se é mérito do Senhor recebermos da sua mão, então não é nenhum benemérito, não há nenhum benemérito em ajudar aqueles que não foram tão abençoados quanto nós. Nossa vida é para servir os outros, servir os nossos irmãos. O nome dele é santificado quando a gente reparte o que nós recebemos dele. Repartimos com os nossos irmãos. Por isso é o pão nosso. Pão nosso. Não é meu, não é seu, é nosso. Em quarto e último lugar, para terminar, o quarto caminho para a oração, da oração, né, é o discernimento. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: o quarto caminho é o discernimento. Custe o que custar, Senhor, me ensina a discernir entre o bem e o mal.
entre o bem e o mal. Por que a gente erra? Porque a gente não conhece a vontade de Deus. A gente erra porque a gente não sabe o que Deus quer. Se a gente soubesse o que Deus queria, a gente não errava. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm os seus poderes de discernimento treinados pela prática constante de distinguir o bem do mal. Se você quer receber alimento sólido, espiritualmente dizendo, você tem que praticar o discernimento do bem e do mal. A Bíblia diz que é para a gente fugir, não é do mal não, é de toda a aparência do mal. Não é quando o mal já está formado, não, está começando a surgir alguma coisa, você já foge, é a aparência. Por quê? Porque a aparência do mal pode nos conduzir ao mal. Olha que coisa interessante, o texto diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que santifica o nome de Deus, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O que santifica o nome de Deus, porque lá no primeiro versículo lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que santifica o nome de Deus não é quando Deus nos perdoa, mas é quando nós perdoamos o nosso irmão. Quando nós perdoamos uns aos outros. Então o que santifica o nome de Deus não é o fato dele nos perdoar, mas é a gente perdoar os outros. O Atmani, num dos seus livros, ele conta uma história de um homem que inventou um sistema de irrigação de arroz. Você sabe que o arroz ele precisa de muita água em determinada fase para ele poder frutificar e dar o seu fruto. E esse homem inventou um sistema de irrigação de arroz, e os seus vizinhos foram lá e boicotaram o sistema dele. E aí ele foi lá então, trocou os canos que tinha que trocar, consertou tudo, deixou bonitinho de novo. Passou mais um tempo, os vizinhos foram lá e boicotaram de novo. E ele foi lá, arrumou a segunda vez e tudo, trocou o que precisava trocar, arrumou o sistema de irrigação. Mais uma vez os vizinhos foram lá e boicotaram de novo. Ele pensou o seguinte: esse negócio não vai parar. Aí ele foi lá na igreja dele, ele era um homem cristão. Ele foi na igreja dele, chamou os irmãos, os líderes da igreja, e contou para eles a história e disse assim: olha, eu estou achando que o negócio não vai parar. O que eu faço? Aí os presbíteros da igreja falaram assim: ó, então nós vamos orar e vamos jejuar, e em tanto tempo a gente dá a resposta. Passado alguns dias ele voltou lá, e os irmãos disseram para ele o seguinte: olha, nós oramos e jejuamos, e o Senhor falou conosco o seguinte, que você deve fazer um sistema de irrigação igualzinho para cada um dos seus vizinhos. Aí, ele era um crente obediente, né? Não é como eu, né? Sou como eu, né? E ele foi lá e fez um sistema de irrigação para cada um dos seus vizinhos. Quando ele terminou de fazer o último sistema de irrigação para esses vizinhos, que tinham boicotado o sistema dele, ele foi lá e consertou o dele. Passado um tempo, né? Como tudo nessa vida passa, né? A água passa por debaixo da ponte. Passado um tempo, os vizinhos foram lá, eles se reuniram e foram lá na casa dele. E foram tomar um chá com ele. Você sabe que aquele momento do chá, para o pessoal oriental, é um momento muito especial. E eles foram lá naquela parte da tarde, pediram licença para tomar um chá com aquele homem, e sentaram e começaram a conversar com aquele homem. E eles disseram para ele o seguinte, falaram para ele assim: olha, nos fale mais sobre esse Deus que é capaz de fazer isso na vida de um ser humano. Porque ele havia contado para aqueles homens que Deus havia falado com ele, que era para ele fazer um sistema de irrigação para cada um, que era para ele ir lá e cumprir aquilo que ele tinha falado. E por causa da obediência dele, aqueles homens foram lá e suas famílias foram salvas. Nos fale mais sobre esse Deus que é capaz de fazer isso na vida do ser humano, que perdoa, que age.
Esse é o cerne da oração. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a ideia do mal aqui, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, para você não ficar orando besteira. A ideia do mal aqui não é o mal particular, que o nosso carro não seja assaltado, que meu filho não sofra nenhum atentado, nenhum dano, que a minha casa não seja roubada. Não, não é isso, não. O que ele está falando aqui é: não permita que em nenhum momento, de qualquer maneira, ou em qualquer circunstância, ou sobre qualquer pretexto, que eu volte a ter um relacionamento com a rebelião. Em nenhum momento, sobre qualquer circunstância, que a gente volte a ter um relacionamento com a rebelião. Por quê? Porque nós rompemos com o maligno, nós rompemos com o diabo, nós rompemos com a rebelião. A queda, a escolha pelo pecado é um ato de rebelião, é um ato de readesão àquilo que a gente foi resgatado por Deus. Então, que nunca mais o rebelde possa contar conosco para nada. É o Salmo 1. Ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Ou seja, que o rebelde não conte comigo para nada. Por quê? Porque eu não faço mais parte dessa turma. Agora eu não vivo mais em rebelião, eu vivo em obediência a Deus. A ideia aqui é a mesma que Jesus usa naquele texto, que ele diz assim: vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem de mim. Ele nada tem em mim, perdão. Vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. É estranho, né? Uma frase que soa estranho. Por quê? O mais correto, que soaria melhor para a gente, seria o seguinte: eu nada tenho a ver com ele. Eu nada tenho a ver com esse cara. Ele não tem nada a ver comigo. Não há nada entre a gente. Mas Jesus diz assim: vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. O que significa? Ele não tem em mim nenhum ponto de apoio. Olha que coisa interessante. Ele não tem nada na minha vida. Não tem nada em mim que ele possa usar. O que nós estamos orando aqui é exatamente isso. Que o inimigo não tenha nada em nós. Que ele não tenha em nós nenhum lugar onde ele possa colocar uma alavanca. Porque nós fomos aqueles que romperam com a rebelião. A nossa oração não é uma lista de petições, onde a gente coloca diante de Deus as nossas necessidades, como se Ele não soubesse, ou como se Ele precisasse ser lembrado daquilo que a gente está precisando. Não, a nossa oração não é isso. A nossa oração é sempre a nossa disponibilização para que em qualquer circunstância seja ressaltada a glória de Deus. Eu vou repetir. A nossa oração é sempre a nossa disponibilização para que em qualquer circunstância seja ressaltada a glória de Deus. Saiba todo mundo que estamos em perfeito estado de adoração a Ele. Em constante estado de adoração. O Senhor, Ele quer nos ensinar muitas coisas através dessa oração do Pai Nosso. Isso aqui que eu falei para vocês são só algumas delas. Talvez a gente poderia gastar muito mais tempo falando sobre isso aqui. Mas o mais interessante é que tudo seja feito para a glória de Deus. A nossa vida, em qualquer circunstância, deve ser ressaltada a glória dEle. Em todo o tempo. Se você está sendo atribulado, se você está sendo apedrejado, se você está sendo mal falado, fique tranquilo, fique em Deus. Sabe por quê? Porque através da sua vida vai ser ressaltada a glória de Deus, em qualquer circunstância. Então, qual é a minha oração? Senhor, eu estou aqui, para que através da minha vida, o Senhor possa mostrar a tua glória. Usa a minha vida para a tua glória, Senhor. Usa os meus bens para a tua glória. Usa aquilo que o Senhor me concedeu para a tua glória. Que a minha vida seja um canal, que a minha vida seja um espelho, que a minha vida seja um exemplo da tua glória. Que todo mundo que está ao meu redor saiba que eu estou em um estado permanente de adoração ao Senhor, ao Rei da minha vida. Amém? Vamos orar?
Fecha os teus olhos. Deleite, desejo, dependência e discernimento. 4 caminhos para a oração. Deleite, desejo, discernimento. Ó Senhor, nós queremos orar nessa noite, Pai, para que a nossa vida tenha um prazer tão grande no Senhor, que nada mais importe do que estar na Tua presença. Que a nossa vida tenha um prazer tão grande em Ti, Senhor, que tudo mais é secundário. Que a gente tenha aquele desejo de levantar de noite, de madrugada e Te buscar em adoração. Que a gente tenha aquele desejo de satisfazer a Tua vontade, Senhor, acima da nossa vontade. Que a gente se deleite em Ti. Que a gente vá à Tua presença simplesmente por estar na Tua presença. Muda o contexto da nossa oração para que a gente mude, Senhor, a lista de pedidos. A gente sabe, o Senhor sabe do que a gente precisa. A gente não precisa ficar lembrando o Senhor. Que a gente encontre deleite em Ti, em passar tempo contigo, em gastar tempo com a Tua palavra, em sentir a Tua presença. Que a nossa oração, Senhor, seja direcionada pelo Teu Espírito de tal maneira que a gente encontre prazer. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti, Deus. Que essa sede seja tão grande na nossa vida, seja tão tremenda, que nada possa substituí-la. Que a gente aprenda também, Senhor, que a nossa dependência está em Ti. Que tudo que temos e o que somos vem de Ti. Como diz o texto lá em Romanos capítulo 11. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Senhor, nós viemos de Ti, somos Teus, pertencemos a Ti e voltaremos para Ti, Senhor. A nossa vida se resume na Tua vontade, naquilo que o Senhor quer. Que a gente também aprenda a discernir, Senhor, entre o bem e o mal. A gente aprenda a fugir da aparência do mal. Que em nenhum momento, em nenhum tempo, o inimigo encontre em nós uma alavanca para poder a gente se rebeliar de novo contra Ti, Senhor. Nós rompemos com a rebelião. Nós rompemos com o mal. Agora, Senhor, somos separados por Ti. Nos dá esse discernimento. Eu sei que o Senhor nos livra de todo mal. Nos dá esse discernimento, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite na Tua casa. Obrigado por estarmos juntos aqui. Que a glória do Senhor resplandeça sobre nós. Que a glória do Senhor invada a nossa vida. Que a glória do Senhor seja manifesta nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé? Eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro,
te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que eu sou. Aleluia. Vou chamar o pastor Ronaldo aqui. Pastor, vem cá para você orar por nós. Pastor Ronaldo vai orar por nós. Nós encerramos, Petra, a bênção sobre a nossa vida, amém? Aleluia. Liga as suas mãos para os céus. É uma satisfação estarmos aqui na presença do Senhor. Você já deu o seu melhor para Ele. Eu tenho certeza que essa semana será uma semana diferente. Ele vai despertar no teu coração o desejo da aproximação, o desejo da proximidade e da intimidade, amém? Senhor, nesta noite te damos toda a glória, honra, louvor e adoração. Senhor, nós queremos declarar todo o nosso amor por ti, Senhor. Queremos, Senhor, declarar que somos teus filhos. E nada mais que isso, Senhor, porque isso é tudo que importa, Senhor. É termos um Pai como o Senhor. Por isso nós estamos aqui na nossa simplicidade, Senhor. Estamos aqui na nossa pequenez, mas sabemos, Senhor, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos amado. Por isso, Senhor, nesta noite, Senhor, toma o nosso coração, toma a nossa vontade, toma o nosso desejo, Senhor, de estarmos, Senhor, aos teus pés, de estarmos descobrindo, Senhor, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é lindo, o quanto nós desejamos, Senhor, estar junto de ti. Senhor, nós queremos declarar como igreja, como a tua noiva, que nós te amamos, que nós precisamos de ti, que nós queremos sermos dependentes teus, Senhor. Ó Pai, nós queremos essa noite, Senhor, estar nos colocando inteiramente, Senhor, à disposição do seu Santo Espírito, para uma intimidade, para uma revelação profunda, de sabermos quem é o Senhor. Ó Pai, que nesta semana, Senhor, o Senhor possa, Senhor, agir na nossa vida, Senhor, com liberdade. Que o Senhor possa agir, Senhor, nos nossos relacionamentos. Que o Senhor possa, Senhor, colocar os teus sentimentos, Senhor, dentro de nós. Porque nós queremos simplesmente, Senhor, sermos os teus filhos. Para que o mundo olhe para nós e veja em nós o Cristo, o Senhor vivo, o Rei da Glória que ressuscitou. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta igreja. Obrigado, Senhor, por esses irmãos. Obrigado, Senhor, porque tu estás aqui e nós queremos declarar mais uma vez que nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Você pode dizer isso para Ele? Você pode levantar sua mão e dizer: Jesus, eu te amo. Diga: eu te amo. Diga: tu és o meu Pai. Eu sou o teu filho. Aleluia. Aleluia. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a graça de Jesus Cristo, o sopro do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, e em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado? Em nome de Jesus.